E olha só você aí de novo com a gente e a gente aqui com você. E quem tá aqui comigo é o Dani. E aí, Dani, beleza? Tudo bom, Dilean? Tudo bom, pessoal? Muito bom estar aqui mais uma vez para esse encontro. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para cada um aí. E olha só, você que tá acompanhando a gente tá chegando aí já nas cartas paulinas, já falamos algumas coisas. E hoje a gente quer falar com vocês sobre o livro de Gálatas e de Tessalonicenses, tanto a primeira carta como a segunda. Mas se você está chegando agora aí de paraquedas, né, aqui no nosso canal e não sabe o que está acontecendo, esse vídeo é um vídeo do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, onde a gente tem estudado os textos da Bíblia ao longo do ano. Estamos acompanhando a leitura diária da Bíblia. E como isso acontece? Se você quiser e quiser aproveitar com a gente, mesmo que já estamos aí em novembro, né, tá acabando o ano, mas ainda dá tempo, faz o seguinte, vai lá no site da IBNU, baixa o plano anual de leitura bíblica da IBNU, aí lá você vai ter, olha, a data de hoje e qual é o texto para você ler. Você vai ler durante a semana toda, e aí quando chega no sábado, você vem aqui que a gente vai lançar um videozinho falando um pouco sobre como foi a leitura, como falou com o meu coração, como falou com o coração do Dani ou de qualquer outro participante aqui do vídeo, e a gente também quer saber de você, como é que foi para você. Coloca aqui embaixo o que foi de proveitoso para você, o que tocou o seu coração essa leitura. E hoje a gente vai começar falando sobre o livro de Gálatas. Há algumas questões aí que a gente tem de consideração que eu acho que ah, são importantes só para você assim saber. Esse texto, pelo que alguns estudiosos acreditam, ele é talvez a carta mais antiga do apóstolo Paulo, não do Novo Testamento, mas do apóstolo Paulo. E ele acontece, de acordo com quem acredita nessa teoria, entre a primeira viagem e a segunda viagem, né? Então você tem, inclusive, uma coisa muito interessante que vai acontecer entre a primeira e a segunda, que é o Concílio de Jerusalém, que está narrado lá no livro de Atos, no capítulo 15. E o que a gente tem? Então, uma igreja que é extremamente nova. É o início da chegada do evangelho nas localidades e ao alcance de pessoas que não eram judias ou que não tinham essa a relação com o povo de Israel, e que tinha toda essa conexão com o Antigo Testamento, com todas essas coisas. É o pessoal que era, vamos dizer assim, gentil da forma como eles são chamados, e são conhecidos. E Paulo, então, faz aquela primeira viagem, vai até esses lugares, ele fala sobre o amor de Jesus, fala sobre a igreja, sobre aquilo que é o plano de Deus para a vida dessas pessoas. Essas pessoas entendem o plano de Deus, elas passam a viver o evangelho, só que não é fácil, galera. A coisa começa, parece que a apertar. E isso me lembra bastante, Dani, não sei para você, mas a famosa parábola do bom semeador, né? A parábola do semeador, sabe? Que parece que a palavra caiu no solo e aí vem espinhos que cercam, vem, enfim, um monte de coisa prejudicando ali o crescimento daquela árvore. E aqui a gente vê exatamente isso. E Paulo, ele parece estar sendo bastante duro, e talvez você fale assim: "Nossa, como assim? Um apóstolo sendo tão bravo desse jeito?". Mas, de certa forma, a gente pode pensar que Paulo tá bravo exatamente com o sentido de ver aquelas pessoas voltando para o caminho certo. Paulo não tá bravo com aquelas pessoas no sentido de: "Ah, vocês não prestam, vocês não servem para nada, bando de infiéis", ou coisa desse tipo. Não, o desejo de Paulo é abrir os olhos daquelas pessoas para que elas possam voltar para o verdadeiro evangelho, e ele vai aproveitar para falar sobre isso, né? Olha, o verdadeiro evangelho, ele tá ligado com isso, com aquilo que envolve Jesus, com aquilo que envolve o arrependimento, com o perdão dos pecados, com toda essa com essa centralidade. Por quê? Porque algumas pessoas ainda, naquele tempo e hoje também, acreditam que, na verdade, elas precisam fazer alguma coisa para merecer o evangelho, para merecer o sacrifício de Jesus. E é nesse ponto que Paulo parece que vai começar a tocar ali na ferida. E o É, livro, eu. pode Sim. falar. Não, o que eu ia dizer é que eu acho interessante isso, porque os Gálatas, Paulo dá muito assim, deixa muito claro, né? Dá muito a entender que os Gálatas, eles
acabaram sendo seduzidos por ensinos, digamos, ensinamentos, né, que são intrusos ao evangelho. E esse é um risco que a gente acaba correndo hoje em dia, principalmente, né? É uma mensagem muito atual para a gente, no sentido de que é muito fácil as pessoas muitas vezes lerem alguma coisa ou ouvirem algo sobre o evangelho, mas que esse algo que perde a essência do evangelho, que afasta a pessoa do pensamento correto para onde o evangelho está apontando. E nesse sentido, Paulo ele fica indignado, né? A gente vê que Paulo está assim indignado, fala: Gálatas, vocês são muito insensatos, né? Como que vocês começaram a caminhada de vocês de maneira tão clara, tão evidente? A gente explicou direitinho para vocês e agora vocês estão acrescentando algo à nossa mensagem, algo que é intruso, que invalida tudo aquilo que vocês aprenderam. E ele usa esse termo, ele não usa o termo invalidar, mas ele fala que aquilo que Cristo fez acaba sendo vazio, né? Acaba esvaziando o significado daquilo que Cristo fez por nós. Então, nesse sentido, eu acho interessante porque no contexto que a gente vive hoje, é até comum a gente ver essas mensagens, entre aspas, que parecem ser sedutoras nesse sentido, e elas acabam afastando a gente da simplicidade desse entendimento de que Cristo morreu por nós e que a gente não precisa acrescentar absolutamente nada a essa obra perfeita de Cristo, né? Exato. E ele fala exatamente isso, porque lá no versículo 6 ele vai usar exatamente essa ideia. Ele fala assim, ó: "Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo". Então a proposta é exatamente essa. O que Paulo quer? Trazer essas pessoas de volta para viver pela graça e não para viver de acordo com um livro de regras, não para viver de acordo com ideologias, não para viver de acordo com qualquer outra coisa que seja pensamentos que até pareçam ser muito sedutores, como o Dani colocou, bonitos, organizados, mas que não são de fato a verdade do evangelho. Porque a verdade do evangelho envolve isso. E ele vai dizer um pouquinho antes disso aí, inclusive, olha só: "A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai", tá no versículo 3, "e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém". Esse é o evangelho. O evangelho é a situação de que nós estávamos em dívida, estávamos perdidos pelos nossos pecados, mas Jesus, pela graça, se entregou para morrer no meu lugar, no lugar do Dani, no seu lugar, para nos resgatar, para nos dar vida, para tirar a gente de toda aquela dívida que existia e nos levar a uma nova realidade, a nos apresentar uma nova opção, uma nova forma de viver. E é isso que acaba acontecendo. E é interessante a gente observar isso aí. Ontem, inclusive, eu estava dando uma aula, e aí eu citei, não foi o livro de Gálatas aqui, eu vou fazer um parêntese, tá, pessoal? Mas eu citei, por exemplo, Pedro, quando ele faz aquela pergunta, né, sobre quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão, né? Até 7. E aí Jesus fala, mano, para com isso, velho. Não entra nessa jogada, que isso aí é furada, cara. Né? Até 7, não. E ele chuta assim, até 70 vezes 7. Na verdade, ele não está propondo também um número de coisas. O que, que ele está propondo? Que quando a gente tenta ficar legislando sobre esses valores, a gente acaba caindo num legalismo. A gente acaba criando um livro de regrinhas onde eu posso isso, não posso aquilo. E a gente falou sobre isso e depois deu a continuidade lá no capítulo 12 de Mateus, onde Jesus ele fica trabalhando com aquela questão, ó, porque o pessoal fica, poxa vida, os seus discípulos estão comendo aqui, pegando as espigas e não sei o que. Ele fala, cara, você não lembra de Davi que pegou os pães da propiciação, ou os pães da presença e comeu? Qual de vocês que tem uma ovelha que está perdida no buraco lá, que não vai no dia de sábado também resgatar? Por quê? Porque a nossa tendência é criar um livro de regras para a gente poder viver, porque a gente não quer viver pelos princípios, porque isso precisa de reflexão, isso precisa de compreensão da sua situação e depositar em Deus toda a nossa
nosso futuro, toda a nossa confiança. E a gente quer, de certa forma, resgatar isso para nossa mão. A gente quer segurar isso aí. E a gente quer poder falar assim: não, 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 peraí, você não pode fazer isso, não. Olha o que eu faço. Eu ofereço o dízimo da lã, do coentro, do cominho, né? Como dizem aquelas versões. E então, assim, eu tô safo, né? Eu tô bem. E aí Jesus vira e fala assim: cara, vocês são um sepulcro caiado, velho. Tá bonitinho por fora, mas por dentro tá podre, né? E é isso que a gente quer. A gente quer que tenha uma percepção externa para que as pessoas olhem e falem assim: pô, não, tá tudo bem. Quando lá por dentro a gente tá perdido de ansiedade, perdido de desespero, perdido de falta de direção, perdido de um monte de coisa. Então se entrega a essa graça. A essa graça que pode estar nessa direção e te liberta por falar assim: não é você, é Jesus. Foi ele que fez a obra. Basta amá-lo, amar a Jesus, a Deus de todo o coração e ao próximo. Cara, é isso. E aí você segue o barco andando e andando bem. E é interessante isso aí que você falou, Dilian, porque é como essa questão ela revela muito sobre o pecado do ser humano num sentido mais geral. Porque essa ideia de fazer regrinhas, da gente querer colocar as regrinhas, é um negócio que mata o nosso relacionamento com Deus. Porque o que, que Uhum, acontece? O relacionamento que você tem, por exemplo, o relacionamento que eu tenho com o Dilean, né, que é meu amigo, o relacionamento que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, enfim, com as pessoas que estão à minha volta, ele não é baseado em regrinhas do tipo posso fazer, não posso fazer, mas ele é baseado na nossa intenção, na nossa vontade de estar junto e uhum, disposição de coração de querer o bem daquela pessoa. Isso é um relacionamento. E quando a gente pensa no relacionamento com Deus, não é muito diferente disso. O relacionamento com Deus, ele tem que ser baseado naquilo que a gente realmente quer diante de Deus, que é estar na sua presença, que é ser instrumento nas mãos dele, como ele propõe na sua palavra. uhum, Daí, o que os Gálatas estão fazendo aqui é minando completamente o relacionamento deles com Deus com base em regras e dizendo assim: olha, se você não fizer assim, se você não cumprir esse preceito, se você não cumprir essa tradição, você está errado, você não está salvo ou qualquer coisa parecida. E não é essa a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é reconectar o ser humano pecador, o ser humano falho, com o Senhor Deus do universo, criador de todas as coisas. E ele faz isso com base numa pessoa chamada Jesus Cristo. Daí uhum. é que está o negócio, né? Ele não faz isso com base na lei, não faz isso com base na regrinha. A nossa conexão com Deus, ela não está baseada nisso, ela está baseada no sacrifício de Jesus que morreu no nosso lugar. Eu acho isso, assim, fantástico, é maravilhoso pensar dessa maneira, né? E andando um pouquinho mais, pessoal, no nosso texto, a gente vai ver, por exemplo, como isso era difícil de fazer e de viver, porque Paulo vai dar uma historinha pra gente. Ele fala sobre várias coisas, sobre a vida dele, tal, tal, tal. Mas ele conta uma história que é muito interessante, que é exatamente esse problema. Ele vai falar que Pedro, antes de chegar o pessoal que vinha da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios e curtindo uma boa o relacionamento com eles. Mas quando esse pessoal chegou, ele, opa, não, peraí, vamos ver como é que é a coisa aqui, não, tal, tentou se distanciar. Por que ir? E aí, o apóstolo, inclusive, ele fica meio bravo, né? Ele fala assim: ah, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Tá lá no capítulo 2, o versículo 13, né? Então, assim, a gente precisa viver por aquilo que é a verdade, por aquilo que a gente crê de fato. E é por isso que essa fé em Deus depositada em Jesus Cristo e que é ativa para as nossas vidas, ela faz o sentido e ela nos liberta. E aí ele vai começar a lidar com algumas coisas bem interessantes. Ele vai começar a falar assim, cara, olha, se você crê de fato nisso, você não precisa desse monte de regrinha. E quer ver o que você precisa crer? E aí ele fala: nós somos descendência de Abraão. Nós somos essa descendência em Cristo Jesus. E aí ele começa a abrir essa questão e ele começa a falar de uma forma muito, muito importante, a partir do capítulo 3, como tudo isso acontece. E aí, por quê? Um grupo estava falando, não, nós somos descendência de Abraão, porque nós viemos, nós somos do povo de Israel, blá, 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 blá. E Paulo fala assim, cara, esse pessoal, na verdade, nunca entendeu que, na verdade, a verdadeira descendência de Abraão é a descendência espiritual.
É a descendência que ele chama de descendência da promessa. Não é só ser filho no sentido de sangue, né? E ainda assim, se fosse por sangue, nós somos pelo sangue de Jesus, que nos comprou e nos resgatou de tudo isso. E aí ele vai até contar a história. Ó, Abraão teve só um filho? É claro que não, gente. O livro de Gênesis fala que antes mesmo de nascer Isaac, já tinha nascido Ismael, que é filho de Abraão e é chamado de filho de Abraão. E depois, inclusive da morte de Sara, ele tem outras mulheres, tem outros filhos também. É só a gente ler lá o livro de Gênesis que a gente vai ver isso. Porém, a promessa foi dada para o seu descendente daquilo que envolveria esse plano da salvação, esse plano do resgate de Deus pelo homem. E não pelo resgate de Deus somente por um povo, mas pelo homem, pela humanidade, por toda a terra, pela sua criação. E isso que é importante. E aí então ele fala: olha, você não precisa ficar preocupado com isso. Ah, peraí, mas eu preciso me conectar com aquele povo no sentido de agora ser daquele povo. Você é da família de Deus, você é da família de Abraão, você é descendente dele. E aí então a gente sente essa relação de que nós também fomos adotados. Nós fazemos parte dessa família. Ele é o meu pai e eu posso viver com isso. E é interessante que lá no capítulo 3 ele vai falar sobre exatamente essa questão da lei e da promessa. E, e a gente vai ver que Deus sempre quis que a gente vivesse pela promessa. E, inclusive, ele deu a lei num ambiente de aliança, num ambiente de relacionamento. Quando a gente tem a ideia da entrada da lei no povo, que foi ali Êxodo capítulo 20, com os 10 mandamentos, no capítulo 19 você tem, olha, eu quero que vocês sejam um povo de sacerdócio, eu quero fazer uma aliança com vocês, eu quero que através de vocês o meu nome seja engrandecido em toda a terra, por todos os povos, alcance todas as pessoas, né? Então, essa é a ideia que a gente tem principal. É viver como filho de Deus. E aí eu queria ler aqui o capítulo 3, versículo 26, que diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Olha só, todos são filhos de Deus. Não é só um povo, outro povo, todos vocês. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, não há grego, nem escravo, nem livre, homem, mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Paulo vai basear toda a nossa relação com Deus, com a igreja, com a entrada desse povo, não através de regras, mas através de Jesus. E agora, eu e o Dani, e você também, somos parte do povo, parte da descendência. É isso, né, Muito bom. Dani? Não, e assim, é interessante como ele faz ele lembra a gente, né, de que nós somos, filhos de Deus, porque, em Cristo foram batizados e de Cristo se revestiram. Então, todas as diferenças que supostamente o ser humano coloca, né, que o ser humano supõe que existem, todas as diferenças, sejam elas de origem, enfim, de onde você nasceu, se você é homem, se você é mulher, tanto faz. Essas diferenças, elas simplesmente não importam no reino de Deus, porque todos nós acabamos sendo adotados por Deus e somos alvo desse amor na mesma medida. Então, a gente às vezes fica colocando essas diferenças de maneira extremamente inapropriada, né? E Paulo, ele até se eu puder aqui, eu até gostaria de avançar um pouco, porque no capítulo Sim, 4 ele. Oi? sim, sim, faz É, isso. então, no capítulo 4 ele vai contar, né, parece ser meio que uma parábola, né, que ele vai falar desse herdeiro que, enquanto ele é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho no coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então veja Uhum. que coisa fantástica, coisa maravilhosa, esse pequeno trecho aqui que Paulo vai colocar a gente como herdeiro dessa promessa,
com base exclusivamente nos méritos de Jesus e não nos nossos, né? E aí, pessoal, caminhando aqui já para o fim do livro de Gálatas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o perigo da libertinagem. Então, por outro lado, você não pode viver por regras, assim, todo preso, né? Como, eu preciso fazer isso aqui todo dia, já, senão... Enfim, mas você também não pode falar assim, chutar o pau na barraca. Não, agora então eu vou fazer o que for. Por quê? Porque a vida na libertinagem, ela é a vida fora da graça, fora do padrão e do relacionamento com Deus, tá? Então, o que existe de fato para todo cristão é a proposta de uma verdadeira liberdade. Todo cristão, de fato, é livre. É livre. Porque foi para nossa liberdade que Cristo nos libertou. Ele começa falando no capítulo 5. Mas nós não podemos usar a liberdade para criar libertinagem, para fazer aquilo que a gente quer do jeito que a gente quer, quando a gente quer, porque isso não funciona. E aí então ele vai falar sobre aquilo que é a vida no Espírito, e talvez seja um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, que é Gálatas capítulo 5, o famoso texto do fruto do Espírito, né? Então ele vai falar que os frutos da carne são diversos, mas o fruto do Espírito, ele é singular, porque ele é a ação sobrenatural de Deus na nossa vida e que vai então nos levar a viver amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e, inclusive, contra tudo isso, não há nenhuma lei. Ele faz questão de mencionar, porque isso é o cumprimento total da lei. Se você vive isso aqui, cara, você está cumprindo a lei e você está vivendo bem. É por isso que a dimensão da vida espiritual, de fato, não está ligada com regras daquilo que eu tenho que fazer, mas sobre fazer o bem a todos. O capítulo 6 envolve muito bem isso, né? Olha, inclusive, se você encontrar com alguém que não está bem, que está cometendo alguma coisa, você que é espiritual precisa restaurar essa pessoa. A ideia principal que vai envolver tudo isso agora, dessa vida vivida em liberdade, é a vida vivida em amor ao próximo, em cuidado do próximo, em fazer as coisas. E o texto é grande, capítulo 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros, ou seja, confiem um no outro, amem um ao outro, ajudem um ao outro. E isso é a vida espiritual. Não é, então, ter um bando de regra para seguir, mas é viver ao olhar do próximo e levando em consideração aquilo que é o fardo e a dificuldade que cada um tem nessa vida que nós vivemos. E ainda tem, né, no comecinho desse capítulo 6, só para encerrar aqui Gálatas, ele fala uma coisa que pode ser surpreendente, porque ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então, quer dizer, o propósito todo é esse, né, é restaurar a pessoa. Então, a regra, muitas vezes, ela faz isso, ela faz a gente, opa, vamos seguir a regra pela regra, e as pessoas, deixa elas de lado. Não, não. É importante a gente olhar para o próximo. É sobre isso que é o evangelho, né? Exatamente. E bom, e aí a gente chega no texto de 1 Tessalonicenses, né? E a gente quer fazer 1 e 2 Tessalonicenses, que também é uma carta bem interessante. É uma carta, inclusive, que entre a primeira e a segunda carta tem um espaço de tempo muito pequeno. Parece que Paulo envia a primeira carta, o pessoal vê, mas fica com algumas dúvidas, ele envia logo a segunda, falando: ó, peraí, vamos assentar a poeira aqui para a gente entender. Então, de certa forma, elas estão ligando com um mesmo assunto. Parece que a segunda é só um complemento, vamos dizer assim, uma palavra melhor sobre um assunto que já tinha, para que todo mundo fique esclarecido e todo mundo fique bem cercado aí daquilo que a gente precisa fazer. E o que a gente vai ver? A gente vai ver dentro desse texto vamos assim, um desejo de Paulo para que as pessoas vivam um verdadeiro evangelho também, para que as pessoas entendam que a nossa vida, ela precisa ser vivida com a realidade de que nós vamos encontrar com o nosso Criador. Isso para mim lembra muito o texto de Eclesiastes ali. Mano, viva a sua vida, curta a sua vida, mas lembre-se, você vai prestar contas ao seu Criador. E Paulo aqui parece que ele está lidando com esse mesmo assunto, em termos, né? Mas ele está falando: olha, você lembra que a gente vai ser encontrado, Deus vai nos resgatar, Deus vai cuidar da gente, a gente não precisa ficar preocupado com aqueles que dormem, a gente não precisa ficar preocupado com essas coisas, mas a gente precisa viver uma vida, realmente uma vida que faça sentido, uma vida que seja santa, uma vida que seja pura. Inclusive, talvez o texto
mais conhecido de 1 Tessalonicenses é o capítulo 4, versículo 3. Eu acho que seja um dos mais conhecidos, né? Onde ele vai dizer assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado por paixões, por desejos desenfreados, e aí ele fala, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, de certa forma, a nossa vida precisa ser vivida dentro dessa ótica. Nós conhecemos a Deus. Então, como nós vivemos sendo pessoas que têm conhecimento de Deus e relacionamento com Ele? Acho que essa é, vamos dizer assim, a força motriz por trás dessa carta. É interessante nessa carta também, Dilean, isso que você falou é muito legal, muito importante, mas um aspecto interessante, na minha opinião, é que Paulo, ele parece que não está dando bronca nos Tessalonicenses, né? Então é meio diferente dos Gálatas, que lá nos Gálatas ele tá pistola com os caras, e aqui ele até chega a elogiar, falando do amor dos Tessalonicenses, que eles são pessoas muito amorosas, que eles são pessoas aplicadas e tudo mais, e ele aproveita para lidar com essas questões que são questões importantes, mas que não estão, de certa maneira, que não estão afetando a compreensão que eles tinham no Evangelho. Então, aí ele está meio que aparando as arestas, né, de uma igreja que está no meio, está ali numa região que é uma região que é dominada pelo paganismo, então é importante essas pequenas inserções, e até ele vai tratar ainda aí no capítulo 4, ele vai tratar de uma dúvida, de uma questão que é extremamente importante, porque aqui no primeiro século, né, nos primeiros anos do cristianismo, a gente se depara com a seguinte dúvida: Jesus prometeu que ia voltar, e o pessoal aqui, o irmão morreu na semana passada, a gente teve um outro ali que morreu na outra igreja, e aí, como que essas pessoas vão se encontrar com Jesus? Jesus não vai voltar logo? Como que fica essa situação? E aí Paulo vai tratar dessa situação da ressurreição, e da esperança, principalmente esse é o ponto dele, né? A esperança que nós temos em Cristo, que ela é muito superior às problemáticas que a gente acaba criando na nossa cabeça. E ele lida com isso tanto em primeira quanto em segunda Tessalonicenses, né, Dilean? Sim. E em segunda, ele lida com isso e ele já chegando aí na segunda carta, porque o que parece que acontece é que depois da primeira carta, algumas pessoas começam a falar: "Não, mas Jesus já voltou". E ele precisa falar assim: "Não, não, pessoal, não cai nesse erro não, não cai nessa balela, porque isso aí é cair para um poço sem fundo, né. Jesus não voltou ainda, tá? Nós ainda estamos aguardando. E nós, você, eu hoje e o Dani aqui, nós estamos aguardando Jesus. Então o que que a gente precisa? Viver essa vida santa, viver essa vida de responsabilidade. Inclusive, na carta de Tessalonicenses que Paulo vai falar frases tão icônicas, né? Como se você não trabalha, que não coma também, entende? É tipo assim, você precisa viver a sua vida com responsabilidade. Você não pode ser chupim na vida dos outros, entendeu? Você tem que, né, ó, sanguessuga aí, né? Você tem que ter responsabilidade, você tem que viver de uma forma honesta, você tem que viver de uma forma justa, você tem que viver de uma forma que realmente glorifique a Deus, a quem você tem relacionamento e quem você conhece. Então, foque nisso. Tenha isso como seu objetivo. E nisso fique aguardando. Pode ser que seja hoje ainda, pode ser que seja o ano que vem, pode ser que seja daqui 1000 anos. Mas todos nós que estamos aguardando essa bendita esperança, vivemos de acordo com ela. E isso é aquilo que a gente tem que seguir. Bom, Show, Dani, muito bom, e aí? muito bom, gente. É isso aí, pessoal. Bom, acho que essas duas cartas elas ajudam a gente a entender um pouco dos contrastes que aconteciam nas igrejas lá no começo e como isso pode nos ensinar hoje a viver uma vida equilibrada de acordo com a palavra de Deus, tomando cuidado para não desviar do foco, né? Não desviar daquilo que realmente importa do ensino do Evangelho. E como o Dilean acabou de falar aí, a gente ter essa preocupação de viver a nossa vida de maneira exemplar, de maneira que é digna com relação ao que Cristo ensina. Lembrando aí que Jesus pode voltar a qualquer momento e nós aguardamos essa bendita esperança, como falou de Leão. Isso aí, pessoal. Deus abençoe cada um. É isso aí. Se você então mora aqui por São Paulo e quer
juntar-se a um grupo que está nessa esperança e está caminhando junto para aguardando a vinda do Senhor Jesus, você pode encontrar com a gente amanhã na rua Tianguá, número 25, logo ali, bem pertinho do aeroporto de Congonhas, bem atrás do aeroporto, e vai ser uma alegria receber você. Nós temos às 9h30 da manhã e depois às 11h15 as nossas celebrações. Se você não está aqui por São Paulo, você pode acompanhar online amanhã às 9h30 da manhã aqui no canal do YouTube. E é por isso que a gente convida você a se inscrever no canal, a clicar no sininho aí, porque daí você recebe as notificações de quando tem vídeo novo aqui. E olha, tem vídeo todo domingo, tem vídeo segunda-feira, tem vídeo terça-feira, tem aula quarta e quinta-feira, tem vídeo sábado. Então, assim, tem vídeo quase todo dia novinho para você. Tá bom, pessoal? Grande abraço, valeu, Dani. Obrigado. Tchau. Valeu, tchau, tchau.